Olá, sou o professor Celito, professor de História, e hoje nós vamos começar nossas aulas, como pensando um pouco. Vamos pensar um pouco? Temos duas questões norteadoras, problematizadoras, muito importante para que vocês pensem. Primeira questão, os governantes de nossa sociedade atual têm garantido todos os direitos a nós, cidadãos? Pensem vocês aí. Será que temos todos os direitos garantidos? Segunda questão, qual o nosso papel como cidadão na fiscalização destas nossas garantias constitucionais? Será que nós estamos sendo fiscalizadores das obras, dos momentos políticos, das questões de saneamento básico, de moradia, de todas as questões educacionais? Eu quero que vocês, alunos, pensem nesse sentido. Tá? Será que nossas garantias e será que nós estamos sendo cidadãos verdadeiros de fiscalização dos poderes? Então, professor, o que tem a nossa aula a ver hoje, então? Nós vamos viajar um pouco para a Europa. Paris, Torre Eiffel, na França, Londres, Inglaterra, o Big Ben. O que a Europa tem a ver com nós estamos falando hoje, professor, com essa questão de ver os problemas, de ver a Constituição, dos nossos direitos? Tudo a ver. É a Europa que vai nascer um excelente movimento social, importantíssimo, divisor de águas. O iluminismo. Professor, não sei o que é iluminismo. A própria palavra já está falando, iluminar, luz. Tá? O movimento que ocorre na Europa no século 17 e 18 e defendia a razão, o conhecimento. Tá? As pessoas viviam em trevas, por isso, então, eles entendem que a luz da razão traria a liberdade. E o que traz a razão? Então, a razão vai trazer todo para eles uma nova forma de viver e de solicitar, de gritar, de pedir pelos seus direitos. O que eles eram contra? O antigo regime, a sociedade da qual eles viviam. O antigo regime eram os entraves sociais, econômicos, políticos e culturais, que eles entendiam como treva, como escuridão, tá? Porque eles não conseguiam enxergar. Pregava maior liberdade política e econômica, sendo a base das revoluções burguesas. Muito importante, porque essas revoluções burguesas é que trarão muitos benefícios à sociedade até hoje contemporânea. Este movimento promoveu mudanças políticas, econômicas, sociais baseadas nos ideais de liberdade. Tá? A liberdade é a eterna vigilância. Lembre-se bem disso. Igualdade, fraternidade e liberdade serão depois movimentos utilizados, bandeiras de luta e de poder na Revolução Francesa. Eles faziam as críticas do mercantilismo, da limitação da propriedade privada, da desigualdade de direitos e deveres e também do absolutismo, tá? Desse poder absoluto dos reis, das quais eles não tinham como poder se movimentar como indivíduo social. Só para pegar um pouquinho, a gente fazer uma lembrança, esse absolutismo, gente, ele trazia como ordem de regra que 98% da população pagava impostos e não tinha privilégios. Era uma sociedade de desigualdades. Tá? E apenas o clero e a nobreza viviam dos privilégios a eles elencados. Tá? Não precisavam trabalhar e recebiam impostos suficientes para ter uma vida bem agradável. Tá? Esse movimento ele vai trazer ali movimentos muito importantes, começando em julho de 1776, a independência dos Estados Unidos, que trará um movimento de independência de outros países, América Espanhola, Brasil, ele vai ser o primeiro norteador. Queda da Bastilha, julho de 1789, tá? Foi o movimento da Revolução Francesa, onde o grito de liberdade foi gritado pelo povo, e ali foi colocado em prática todos os direitos dos quais eles solicitavam, principalmente com a Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tá? Ali é muito importante que até hoje é usada nas constituições, tanto no Brasil, dos Estados Unidos, elencada, colocada em prática até hoje, nos Estados norte-americanos. E para nós, a Inconfidência Mineira, que abre o primeiro momento de luta de independência. Tá?
A influência do iluminismo no mundo, então, só para a gente relembrar de novo, né, a Revolução Gloriosa, na Inglaterra também foi um movimento importante, onde limitou o poder dos reis, a Revolução Francesa, com a Carta, né, dos Direitos do Homem e do Cidadão, a independência dos Estados Unidos, dando liberdade para todas as colônias lutarem pela sua independência, e a Inconfidência Mineira para nós aqui. Os filósofos iluministas, John Locke, Voltaire, Rousseau, Diderot, o que eles procuravam? Procuravam compreender a natureza e a sociedade através da razão. E nós, mais do que nunca, temos que ter a razão. Vocês, como alunos, não podem perder a razão, porque a única bagagem que vocês podem levar para a sua vida é o conhecimento. Tá? Esses indivíduos, trazendo John Locke, o pai do liberalismo político, que gritou pela liberdade dos homens, gritou pela liberdade política, onde que tinha que ter limitação dos poderes de um governante. Sua frase célebre, nossas ações são as melhores interpretações de nossos pensamentos. Tá? Sem nossas ações, nada vai acontecer. Então, dependemos de vocês, como alunos, o futuro da nação, para que lutem para que isso ocorra. E John Locke já nos deu lá, né, tanto falando, se um indivíduo lá não fazer o que tem de fazer pela Carta, pela Constituição, deve ser derrubado do poder. Voltaire era um grande defensor da tolerância religiosa. Né? Hoje a gente vê algumas situações de intolerância e você vê que lá em 1700 já havia luta pela liberdade religiosa. E ele foi um grande defensor disso. Tá? Então ele defendia também os direitos naturais dos homens. Sua frase, não concordo com uma única palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte vosso direito de dizê-lo. Né? Hoje nós estamos vivendo uma sociedade que a liberdade de expressão, a gente tem que fazer as lutas, né, diariamente, seja nas redes sociais, seja no dia a dia, seja na conversa com os familiares, seja na conversa da sociedade, com a comunidade, com a sua cidade, com o seu país. Não podemos perder nunca, porque a democracia ela só é feita e lutada quando nós temos a liberdade de se expressar. Jean-Jacques Rousseau, ele luta ali e é um grande lutador contra o absolutismo, contra esse poder absoluto, tá? Defendia a democracia. Nós temos que defender a democracia a todo momento. Vocês têm que defender a democracia. É a base forte da nossa sociedade, da nossa nação, tá? A igualdade entre os homens. O poder vem de nós. Nós talvez não conhecemos o nosso poder. Se aprendêssemos a lutar, se pudéssemos aprender a todos os dias a se comunicar conforme povo e exercer o nosso direito cidadão, pode ter certeza que muitos governos seriam derrubados. Tá? Criticava a ordem absolutista e ele tem uma frase que diz: a única esperança de garantir os direitos de cada um é então organizar uma sociedade civil e ceder todos esses direitos a essa sociedade, a nós. Nós temos os nossos direitos, nós temos as nossas lutas e nós temos, antes de tudo, né, que ele está falando de direito, temos dever. Barão de Montesquieu. O Barão de Montesquieu criticava severamente as estruturas do antigo regime, aquela estrutura arcaica em que uns tinham direito, outros não tinham direito algum. Então, ele luta para que a sociedade se transforme, mude, né, radicalmente, para que todos tenham os direitos reservados. Defendia uma luta que vocês provavelmente já têm visto na televisão, que é a questão dos direitos dos poderes, a divisão de poderes, para que um único indivíduo só não tenha poder total sobre ele. Então, ele criou ali a ideia da divisão de poderes, do legislativo, o executivo e o judiciário, cada um no seu quadrado, gente, tá? Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou a mesma corporação exercesse 3 poderes, de fazer as leis, de executar as resoluções públicas e de julgar os crimes. Só imagine se um cara pudesse fazer tudo em suas mãos, né? Nós tivemos exemplos muito ruins já na sociedade. Mussolini, Hitler, né? Que o poder mandou todos sobre esses indivíduos, Stalin, né? E aqui ele diz que o poder só pode ser derrubado pelo poder. Barão de Montesquieu. Crítico absolutista, e também criticava a igreja. Tá? Esses indivíduos aqui criaram o nosso Google, né, que é a enciclopédia, e ele
cria uma frase muito interessante: a liberdade é um presente dos céus. Retomada. Então, o que foi o iluminismo? Só para a gente relembrar a aula de hoje. O iluminismo foi um movimento cultural ocorrido na Europa, intelectual também, tá? Defendia a razão como forma de combater a ignorância, promoveu as mudanças sociais, econômicas e políticas, foi a base da Revolução dos Burguesas, e os filósofos procuraram atender às sociedades através da razão. Se colocarmos tudo isso em prática, pode ter certeza que a nossa sociedade caminhará muito bem. Nós temos o direito e o dever, como iluministas do Brasil contemporâneo, fazer valer tudo isso que aprendemos no passado. Então, meus queridos, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, que foi importante para que vocês compreendam a questão do iluminismo e que até a próxima a gente possa estar novamente aí aprendendo mais e mais.